paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, ele impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, um dos chefes. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. E Jairo tinha a responsabilidade de dirigir os cultos de adoração a Deus, escolhendo aqueles que estariam fazendo a leitura das Escrituras Sagradas, que também conhecemos como o Antigo Testamento. Este homem chamado Jairo estava enfrentando um momento muito delicado em sua vida. A sua única filha estava moribunda, ou seja, estava muito doente, prestes a morrer. E eu acredito que Jairo já havia tentado todos os recursos possíveis que haviam naquela época. Acredito que ele já havia tentado a cura para sua filha por meio da medicina, mas os médicos não puderam dar a cura para sua filha. Acredito que ele tentou com a religião daquela época, mas a religião daquela época não pôde curar a sua filha. Então, o que Jairo faz? Ele toma a decisão mais importante na sua vida. Ele busca socorro em Jesus. No livro de Salmos 46 nos diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas o que me chama a atenção é o versículo 22 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, que nos diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Por que me chama a atenção essa atitude de Jairo? Porque naquela época havia um grande conflito religioso por causa do nome de Jesus. Os fariseus, saduceus, maiorais, os religiosos da época não gostavam de Jesus, porque ele vinha ensinando e testificando da verdade, e aqueles homens não aceitavam os ensinos de Jesus. Por isso tentavam mal contra ele. E Jairo, se achegando até Jesus, de certa forma, ele estava contrariando sua religião, correndo até mesmo o risco de perder seu cargo como chefe da sinagoga. Mas Jairo não estava preocupado com sua posição, não estava preocupado com o que iriam falar dele, não. Ele estava preocupado era com a sua família, com a sua filha, e ele sabia que Jesus podia curá-la. Irmãos, não se preocupe com o que estão falando a respeito da sua vida. Se preocupe com a sua vida com Deus, porque Ele sim pode mudar a sua vida. E quando Jairo se achega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e começa a adorá-lo e roga para que ele vá até a sua casa. Jairo era um homem conhecido, tinha autoridade, era o chefe da sinagoga. Ele podia chegar até Jesus e dizer aos seus ouvidos: Vá à minha casa. Mas ele não fez isso, ele se humilhou, se curvou, rogou, prestou uma adoração a Jesus sincera e verdadeira, independente do que as pessoas pensariam dele.
É necessário, irmãos, que quando venhamos se achegar até Jesus, venhamos prestar a Ele uma adoração sincera e verdadeira. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nos diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando você presta uma adoração sincera e verdadeira, Deus se levanta em seu favor. Naquela mesma hora, Jesus se levantou e seguiu em direção à casa de Jairo. E eles iam caminhando em direção à casa de Jairo, quando no meio do caminho, um amigo de Jairo, também um dos principais da sinagoga, disse a Jairo: Não incomoda mais o mestre, pois sua filha já morreu. Ele veio com uma notícia muito triste. Irmãos, vivemos em um mundo onde há muitas pessoas que vêm com palavras para nos desanimar. O inimigo usa de várias maneiras para nos entristecer e roubar a nossa fé. E usa até mesmo pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21, 22 e 23, está escrito: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque Jesus repreendeu a Satanás e não Pedro? Bom, eu acredito que naquele momento Pedro estava sendo usado pelo mal para dizer essas palavras. E Jesus, percebendo a tristeza nos olhos de Jairo, Jesus disse: Não temas, crê somente. Independente da situação que você esteja enfrentando hoje, não temas, pois a sua fé vai gerar milagres. E foi o que aconteceu quando Jesus chega na casa de Jairo. Estava aquele clima de velório, pois realmente a menina havia morrido. Jesus entra no quarto da menina, segura em sua mão e diz: Menina, a ti te digo, levanta-te. E naquela mesma hora, aquela menina se levantou e andou para a glória de Deus. Eu imagino agora a alegria de Jairo. Jesus é aquele que nos traz alegria. E a fé faz com que aquilo que é impossível aos olhos dos homens venha se tornar possível. Gera milagres. Por isso é necessário que não venhamos perder a esperança, a confiança e a certeza de que há um Deus olhando para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.